Uma vez. Põe isso tudo à frente na mesa, para que a gente não tenha nenhuma dúvida do que é o convite dele. O convite dele não é fácil. Então ele não põe, ele quer tirar qualquer ilusão que possa passar na nossa cabeça em relação ao que é seguir Jesus. Imagina a cena. Realmente, Jesus estava caminhando, uma multidão ia atrás dele, mas não é 2, 3, 5, 10, 100, 200, 500, que nem nós, é uma multidão. O que ele faz? Ele é Deus, ele sabe que muitos estão indo iludidos, porque é gostoso ouvir uma homilia bonita, que aconchega o coração da gente. E ele falava, eu dizia essa semana que quando Jesus falava, ardia o coração das pessoas. As pessoas ficavam, é como se elas falassem: meu Deus do céu, o que ele fala é para mim, é para mim. Ele está falando do meu mundo, ele está falando de mim. Era assim mesmo. E era tão forte que as multidões vinham até ele. Mas não só de palavras bonitas, de uma religião bacana. Vive a fé verdadeira. Jesus põe então cada um às claras, porque ele para e volta-se para a multidão. Olha isso. Essa multidão que segue Jesus são chamados de discípulos, cada um numa circunstância. E ele começa a dizer: olha, vocês estão me seguindo, não estão? Mas eu quero deixar bem claro para vocês o que é seguir a mim. O convite é este. Aí ele começa a falar. O que ele vai dizer? Ele começa a colocar questões que elas realmente chegam na nossa vida e nos faz repensar várias vezes que Deus é esse. Por que Deus não me ouve? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou outras circunstâncias que nos questionam. Então ele já vai colocar tudo assim, a limpo. Ó, vocês querem me seguir? Eu não quero que vocês me sigam iludidos. Então ele começa a explicar. Olha onde ele vai. Jesus já vai logo, como o pessoal gosta de falar, né? Ele vai logo na goela da gente assim, ó. Que nada. Pinha por aqui, né? Pá! Você fala: meu Deus do céu. Ou eu entendi ou eu não entendi. Porque ele vai dizer assim: para ser meu discípulo, veja que ele está fazendo um convite, por amor a Deus. Ele está fazendo um convite. Ele vai dizer, por exemplo, quem é apegado à mãe, o pai, o filho e a filha, quem se apega não pode ser meu discípulo. Ele já vem, mas já vem, sabe quando a pessoa já vem falando a verdade mesmo? Ele não faz rodeio nenhum. Quer ser meu discípulo? Seja desapegado das pessoas mais próximas da sua vida. Aquelas pessoas de onde você veio, daquela casa, onde você recebeu carinho, sim, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Um filho teu que saiu das suas entranhas, mulher. Que saiu das entranhas da sua esposa, homem. Não se apegue a eles. Ame. Amar não é se apegar. Porque uma coisa é o amar do meu jeito, eu me apego. Outra coisa é amar como Deus ama, não há apego. Então, Jesus já fala: você quer me seguir? Você quer viver a fé católica, apostólica, romana? Então é assim, ó. Desapegai-vos. Começando por onde? Daqueles que são próximos a vocês. Aqueles que realmente faz parte da sua história. Não perca o raciocínio. Se Deus fez um mandamento entre tantos: honrai pai e mãe. Olha o termo, honrar. Honrar, irmãos, não precisamos ser tão espertinhos assim.
Não tem nada a ver com apegai-vos com eles. Fica apegado. Faça dele o teu tudo. Não, não. É para honrar o pai e a mãe. Honrar significa obedecer, respeitá-los. Nas circunstâncias, se elas forem a favor sua ou contra você, respeita, honra. Honrar é respeite o pai e a mãe. Tá velhinho, tá sem paciência, tá falando coisa com coisa, implica com você, pega no teu pé. Respeita, respeita. Mas não tá falando para você se apegar. Ah, padre, mas é fácil. Não, mas a palavra é um convite. Jesus, quando vem salvar, ele vem salvar através de um convite, não de uma imposição. Sabe por quê? Porque senão nós vamos cair naquilo que vem normalmente na nossa vida. Aí eu procuro Jesus na minha religião católica, eu começo a frequentar as santas missas, eu rezo o Santo Terço, eu começo a fazer o bem, ajudo pastoralmente, pago o meu dízimo. Mas se eu sou apegado, o que acontece apegado? Acontece que eu sempre vou esperar que Deus dê um jeito das coisas que eu espero, porque eu estou fazendo bem para Ele, entende? Mas vai chegar mesmo assim. Então o Senhor já vem tirando tudo. Ele fala, ó, vocês estão me seguindo, não estão? Eu não quero número. Veja que Jesus ele não... Para Deus, a matemática de Deus, tanto é que o Salmo de hoje já fala, 1000 anos para Deus é como um dia. A matemática de Deus não é o volume de pessoas que estão chegando que importa para Ele. Ele não quer salvar 2 bilhões de seres humanos na face da terra. Não, Ele não está preocupado em 2 milhões. O que Deus quer é que nós, livre, queiramos viver a vida dele. É um convite. Terceira vez que eu falo a palavra convite. E esse convite é uma coisa só. E ele disse hoje: pega você do teu jeito, com o teu querer, com teus apaixonamentos, com seus sonhos, com seus projetos, com as suas engenharias todas, que são bonitas. Morra para elas, dia a dia. Dia a dia. O convite é esse. Para que a minha vida comece a viver em você. Então por isso que ele começa a pegar aquilo que é mais importante. Pai, mãe, filho, irmã, esposo, esposa, casa, profissão, meu emprego, tudo. Não se apegue. Jesus, mas ele é assim, papum. Porque está falando, olha, eu sei que quem vai me seguir será um número bem menor. Porque quando eu começar a colocar a verdade para vocês, e Ele é a verdade, a porta se estreita muito e poucos passarão por ela. Porque não é aos meus olhos, ao meu gosto, é gostoso te seguir pelo teu convite. Porque não vem segundo o que eu espero. A primeira leitura hoje, sabedoria. O autor sagrado já está dizendo que nós não conseguimos medir Deus, nem Deus está na nossa medida. É impossível. Impossível. Não. Ou eu me abro ao Criador, ou eu não vou atrás dele. Pronto, a conversa é essa. Eu nunca vou entender plenamente os planos dele, a não ser no Espírito. O Espírito Santo nos dá deixas de Deus, deixas para você falar, eu aceito, algumas coisas eu compreendo, mesmo no Espírito, mesmo no Espírito, algumas coisas eu compreendo, muitas eu não compreendo, mas aceito. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo você não vai compreender tudo. O Senhor nos dará muitos entendimentos. O entendimento, mas não significa eu entendi, mas não compreendi. Por exemplo, eu não compreendi por que Deus tirou meu pai, mas eu aceito. É o Espírito que faz isso. Eu, humanamente, e nenhum humano consegue aceitar isso aí. Então o Senhor já está colocando isso assim, ó, bem na frente, assim, ó.
O convite é esse. Vocês estão me seguindo, uma multidão grande, aos olhos é plausível, mas vamos começar agora a separar, né, as crianças dos homens. Seguir a mim, o meu convite é: não se apegue nem com você, nem com você. Por exemplo, sou muito preocupado com a minha saúde. É apegado. E não tente discutir, mas padre, quem é que não fica preocupado? Pois é, mas o Senhor está dizendo, tudo tem que ter uma medida. E a medida de Deus não é a nossa matemática. É, vivo hoje. Mas se Deus falar, não viva hoje, eu não vou entender, mas aceito. Tenho saúde hoje. Mas pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais saúde. E agora? Aceita? Veja, o Senhor está sendo assim, transparente como uma água cristalina. E por que tudo isso? Para que tudo isso? Vamos pegar um episódio que nos chama muita atenção na Bíblia para entender o que o padre falou até agora, em nome de Jesus, sobre o quadro de Nossa Senhora ao pé da cruz de Nosso Senhor. Vamos lá, vamos rapidinho, vamos raciocinar. Sexta-feira, tardezinha, o Nosso Senhor é pregado na cruz e já estava morrendo, com pouca respiração, porque ele não aguentava mais segurar o peso do próprio corpo, porque ele tentava se levantar, ele não tinha, por exemplo, nessa cruz nossa aqui, não sei se o pessoal de casa dá para ver, mostra para o povo em casa aí, não tem um lugar para ele apoiar o pezinho aqui, como muitos crucifixos têm. Exatamente estava assim, ó. O pé dele não tinha onde se apoiar. Então, o que segurava ele? Exatamente onde atravessou o grande prego nos pés e lá em cima, nas mãos dele. Nada segurava ele a não ser os pregos. Então ele tinha que fazer muita força. Imagina, você está assim, sendo puxado, o peso teu todo, né? Nós temos o peso, os ossos, os músculos, o sangue, composição de água, tudo. Ela te puxa, é a gravidade, para baixo. E ele, para ficar em pé, eu não tinha onde se apoiar. Foi a pior morte de um ser humano. Pior que acidente de carro, pior que acidente de moto, pior do que decapitar, decepar, arrancar a cabeça, pior do que um tiro no coração, pior do que esmagar uma pessoa, porque é um sofrimento aos poucos. Não tem onde se apoiar, ele vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e Maria, sua mãe, olhando. Maria, sua mãe, olhando. Maria era uma discípula do Filho de Deus. Olha o que acontece. Vamos nas últimas palavras do Nosso Senhor, nessa condição. Imagina, a gente ouve aqui o autor sagrado falar, mulher, eis aí o teu filho, como fosse a minha voz. Eu estou aqui com uma certa saúde. Mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Tua mãe, foi assim que ele falou? Não, não foi assim. Imagina o sacrifício. Ele sabia que a mãe estava embaixo dele. Ele estava morrendo, com falta de ar, com dor. Deve ter dito com muita dificuldade. Mas olha o significado. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. O que isso significa? Pega o evangelho de hoje. Jesus começa o discurso dele. Quer me seguir? Desapegue-se de tudo, de todos e de você também. Por quê? Olha o que ele fez com Maria. Quem era o filho único e legítimo dela, que estava ali diante dela na cruz? Qual é o nome dele? Jesus. O que Deus propõe o verdadeiro discípulo? Não se apegue comigo. Agora eu vou te dar uma outra condição. É uma nova vida que eu vou te dar. Isso está falando para você e para mim. Eu vou lhe dar o meu espírito. Quer? A proposta é essa.
Pega a tua